Parece que rejuvenesceu, sabe? A pele tá mais Nojento. linda, Oh, mais vamos lá, limpa, gente. sabe? Bom Vou usar dia, bom essa dia. agora. Muito obrigado pelos elogios. Vamos para o caderno de matemática, continuar, né? O conteúdo aí, fatoração. Tá Nós lindo, estávamos lindo. no segundo tipo Francis, de se você puder fatoração. voltar lá pra mim, por favor, que eu acho que eu tava no finalzinho copiando. Eu Sim, acho. só um minuto, vou abrir aqui no último Talvez slide. eu já tenha terminado de copiar, mas eu tô com medo de deixar. Aí, após a gente copiar esses tipos de fatoração, que são 4, estávamos no terceiro, nós vamos fazer uma atividade, tá? Tudo no caderno. Espera aí que eu vou compartilhar para vocês. Estávamos nesse, né? Então, eu vou dar aí mais uns... Deixa eu ver o horário aqui. 3 minutinhos para terminar de Eu copiar já acabei de esse. copiar já. Quem não havia copiado, para a gente ir para o próximo. E depois nós faremos uma atividade. No caderno também. Como eu falei a fatoração, a diferença de dois quadrados, quando a gente vai fatorar, eu tenho que fazer a raiz do primeiro e do último. Pego essas respostas, pego os resultados, coloco num parêntese somando e outro parêntese subtraindo. Apenas isso. Mais nada além disso. Não temos que achar o valor de x, não temos que fazer a distributiva. Vamos lá, 2 minutinhos aí. Vamos lá, um minutinho. Aguardando aí. Todo mundo já copiou esse slide? E eu já.
Tem mais alguém? Vamos para o próximo slide. Esse eu preciso que vocês copiem tudo, tá? Esse de vermelho não, os quadros de vermelho não. Só do azul para baixo, o azul e o verde. Pula uma linha, coloca asterisco, trinômio do quadrado perfeito. Pula essa parte aí que está em vermelho e coloca apenas o azul e o verde. Vamos, gente, 1 minuto.
Todo mundo já copiou essa primeira parte? O trinômio, nós já havíamos falado que o trinômio ele tem 3 termos, né? É o polinômio que possui 3 termos. Para a gente saber se o trinômio é do quadrado perfeito, tem uma regrinha. Nós temos que fazer, na verdade, né, a raiz do primeiro e a raiz do último. O resultado a gente multiplica por 2 e verifica se é um trinômio do quadrado perfeito. Já nas atividades do caderno, nós vamos falar mais sobre isso, colocando os exemplos, aí vocês vão poder tirar dúvida. Aqui é só uma apresentação onde vocês copiam um resumo no caderno, para quando for estudar não esquecer. Todo mundo já copiou esse slide? Podemos ir para o próximo? Vamos lá, então. Não precisa copiar essa parte do cuidado aqui do cachorrinho na parte de baixo, tá? Só copia esses 2 exemplos com a verificação. Como eu falei para vocês, para verificar se o trinômio é do quadrado perfeito, eu tenho que fazer a raiz quadrada do primeiro e do último. O resultado eu multiplico por 2. Se a resposta for o termo do meio, nós colocamos um trinômio do quadrado perfeito. Se a resposta da verificação for diferente do termo do meio do trinômio, nós vamos escrever não é trinômio do quadrado perfeito. Francis travou? Não, tá me ouvindo? Ah, tá, que você parou de falar. Não, eu expliquei e parei para vocês copiarem o primeiro e o segundo exemplo com a verificação. Essa parte que está escrito cuidado, que tem um cachorrinho, não precisa, tá? Essa explicaçãozinha embaixo do cuidado é para escrever? Não precisa. Só o primeiro e o segundo exemplo. Pode falar. Lógico. 2 minutos para terminar de copiar e nós vamos encerrar aqui para poder fazer uma atividade no caderno referente a esses 4 tipos de fatoração. Lembrando que no nosso teste nós vamos ter os 3 tipos de produto notável: quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, e também esses 4 tipos de fatoração que nós vimos agora: fatoração por evidência, por agrupamento, diferença de 2 quadrados e trinômio do quadrado perfeito. Ainda vamos ter uma questão para resolver expressões envolvendo produtos notáveis e vamos ter também uma questão para verificar
qual dos trinômios é do quadrado perfeito. Mas antes disso, fica tranquilo que nós vamos fazer atividades do livro e várias atividades no caderno. Lá para o dia 10, nós vamos determinar uma data, mas já estou avisando que é após o dia 10, semana que vem a gente faz as revisões, aí na outra nós vamos determinar uma data para fazer um exercício avaliativo, tá? Esse exercício avaliativo pretendo, como eu já disse, fazer em tempo real. Quem estiver em sala, nós vamos fazer, quem estiver em casa vai fazer também, igual um exercício normal. Eu vou explicar, vou dar um tempinho para fazer, vocês vão fazendo. Terminou, o pessoal que está aqui me entrega, pessoal que está em casa, tira a foto e me envia pelo e-mail. Tá? Mas se eu mudar de ideia, colocar alguma coisa na plataforma, eu também falo com vocês. Tá bom? Posso encerrar aqui, então? Todo mundo já copiou? Para a gente poder ir para o caderno? Tem alguém copiando ainda esses 2 últimos exemplos? Vamos lá. Vou encerrar, tá? Vamos para continuar, na verdade, no caderno. Coloca aí para mim exercício complementar. Oi, Francis, bom dia. Desculpa entrar agora, porque eu estava sem internet por causa da chuva de ontem. Tudo bem, não tem problema não. Eu coloquei um resumo de fatoração de polinômios, depois você pega com alguém. Acredito que se você deixar uma folha frente e verso, dê para você copiar. Aí agora, nós estamos aqui, vamos começar a fazer a atividade sobre o conteúdo que eu expliquei, tá? Deixa duas linhas para cada alternativa. Por favor, vamos fazer o número 1, que é o primeiro tipo de fatoração, colocando o termo comum em evidência. Vou chegar aqui para cima. 2 linhas em cada um, nós vamos fazer juntos, tá? Vamos lá, nós encerramos em trinômio do quadrado perfeito. E agora vamos fazer o número 1, referente ao primeiro tipo de fatoração. 4 minutinhos para copiar, deixando 2 linhas para cada um. Aí nós vamos fazer... Só um minutinho. Nós vamos fazer as atividades, tá?
Professora, o fator comum sempre vai ser a letra, né? Não, pode ser o número também. Pode ser o número e a letra. Então, na Podem letra ser D vai duas ser letras. na letra D, o fator comum é o 3x, né? Isso. Aí, quando todos os x têm expoente, você coloca o fator comum, o x de menor expoente. Dois minutinhos para terminar de copiar, para a gente começar a fazer. Vamos lá. Podemos, todo mundo já copiou, né, gente? Olha só. Na número 1, letra A, quando a gente vai colocar o fator comum em evidência, o primeiro passo é você determinar qual é esse fator comum, ok? Então, o fator comum que tem no primeiro termo, ó, que tem aqui e também tem aqui, é o x. Como os dois têm expoente, a gente sempre coloca em evidência o de menor expoente, que é o x elevado a 5. Dentro do parênteses, vou colocar de vermelho. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu tenho 6x no primeiro termo e tirei 5, sobrou 1x aqui dentro. Menos
Se eu tenho 5x e tirei 5, sobra nada. Quando não sobra nada, nós vamos colocar 1. Então, essa é a resposta. Na fatoração, não precisa fazer distributiva, não precisa achar o valor de x. É só montar a conta, ok? O que está igual do lado de fora e dentro do parênteses, quem sobrou. Esse quem sobrou é referente à divisão do termo pelo termo comum. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Espera aí. Uma observação para vocês copiarem a lápis aí. Ó, observação. Quando é para copiar, tá? Para depois não esquecer. Quando o termo comum tiver expoente, colocamos em evidência o menor. E foi o que a gente fez ali. O nosso termo comum não era o x? Então, a gente coloca em evidência o x menor, que é o x elevado a 5. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu tinha 6x, tirei 5 que está do lado de fora, sobra 1x aqui dentro. Aí eu repito o sinal de menos entre eles. E agora, eu tinha 5x. Se eu tiro 5x, fica nada. Quando não sobra nada, a gente coloca 1. Outra observação que eu quero que vocês escrevam. Só um minuto, ó. Observação 2. Quando não sobrar nada, vou botar aqui, ó, quando não sobrar nada, colocamos o número 1. Escreve essa observação a lápis para quando for estudar não esquecer. Quando os dois termos em comum estiver expoente, a gente coloca em evidência o menor. E quando não sobrar nada dentro do parênteses, a gente coloca o número 1. Ok? Vamos lá agora fazendo aí para mim a letra B. O que tem no primeiro termo, o que tem no segundo, a gente coloca do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Acho que Leonardo queria perguntar alguma coisa. Fala, Leonardo. Agora eu esqueci. Deixa. Seu... Não, no seu exemplo que você tinha botado, explicando, você falava que tinha que fazer o expoente dividido por 2. Não, quando é raiz quadrada. Ah, tá. Tá? Se você for fazer a raiz quadrada da letra, aí você faz o expoente dividido para 2, que não é esse caso. Quando... Deixa. Deixa.
Vamos lá. Foi na letra B. O que tem de igual nos dois? Fala aí para mim. O M. Emanuel. M, excelente. Aqui não vai M elevado a 2, porque nós temos que colocar o M menor, que é o M sem expoente. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu tinha 2M, tirei 1, que está do lado de fora, sobra 1. Menos. Se eu tinha o M, 12M, se eu tirar o M, sobra o 12. Vamos aqui, ó, vermelho. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não ficaria M elevado a 2 ali dentro do parênteses, não? Não, porque eu tinha 2. Aí eu tirei 1, tá do lado de fora. Então só fica 1 do lado de dentro. Ah, é pra diminuir? Para ou diminuir, para Ah, diminuir. é pra dividir. A gente sempre... Não, dá no mesmo, porque quando você divide a letra, você acaba subtraindo. Francis? Oi, tô aguardando. Ah, tá. Os Mas sinais não mudam, né? Pelo que eu percebi até Oi, agora. os sinais não mudam. Mas não ficaria M elevado a 2, não, Fred? Oi, tia. Você falou que Não, olha dividir só. não serve. Eu tenho M do lado de fora. M ao quadrado menos esse M do lado de fora fica um Não, M eu só. sei. Você falou que também pode dividir, mas na divisão ficaria M elevado a 2. Não, na divisão a gente subtrai os expoentes. Ficaria 2 menos 1, que fica 1 aqui dentro. Quando a gente faz a divisão, a gente divide a letra e subtrai o expoente. Ah, você estava falando que... Ah, deixa. Isso. Vamos lá, vamos corrigir aqui até a letra E. O que tem de igual nos dois? X, isso. X e Y. Dentro do parênteses, quem sobrou? Se eu tiro o X e Y daqui, sobra quem? Sobra o 2 que estava na frente, sobra um X e um Y, correto? Mas, se eu tiro o X e Y daqui, sobra apenas o 9. Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professora, Fala. só para falar que eu tava ali dando uns porros no meu cachorro que ele tava latindo. Aí, se você quiser chamar, eu tô presente. Daniel, que está falando? Exatamente. Oi? Exatamente. Boa, me espera. Hã? Sim, ele disse que sim. Ah, sim, eu já tinha colocado. Vamos lá que o último. O que tem de igual em todos? O 3 e o x elevado a 4, que é o menor. Ah, tem como ser número igual também, né? Sim. Aí agora aqui dentro, 3x elevado a 7 dividido por 3x elevado a 4, vai sobrar o x elevado a 3. Mais... Francis, quando a letra tá sozinha e não tem número na frente, vale de 1. significa que tem 1, né?
Isso. Então, porque ali no XY não ficou, ó, XY menos o 2x elevado a 2, y elevado a 2, não ficaria 1xy. Porque aqui não tem nada na frente, ó. Mas quando não tem nada na frente, representa 2 que dividido para 1 fica 2. Aí aqui, 3x elevado a 4. Se eu tirar o 3x elevado a 4, fica nada. Que na verdade é o 1. Quando não sobra nada, a gente coloca 1. Eu botei essa observação aí, ó, na letra A. E por último, eu vou deixar esse por último porque esse é uma outra explicação também. E amanhã nós temos que fazer do número 2 até o 5. Então eu vou salvar aqui, ó. Amanhã a gente continua, tá bom? Beijinhos. Até amanhã, porque já até bateu o sinal. Bye, bye. Bye, tchau.